Glória a Deus, querido. Abre sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Lucas. Semana passada, a primeira palavra que eu preguei aqui depois do Novo, Velho Testamento. Hoje eu quero pregar o Novo. E nós já vamos entrar numa série específica dentro do Antigo Testamento, no segundo semestre, uma série específica dentro do Novo Testamento, para que aquela dieta, que você recebe anual da Palavra de Deus, ela seja completa, ela seja equilibrada. É um texto longo esse, mas é um momento muito significativo. Eu dei o título para essa palavra de uma lição na frustração. Seria uma palavra excelente para falar contigo num domingo de Páscoa, mas eu não vou esperar o domingo de Páscoa, para transmitir para ti aquilo que queima no meu coração no dia de hoje. É uma passagem até conhecida, talvez mais antigos, os mais novos, talvez faz tempo que a gente não conta essa história. Pense, são 52 semanas no ano, que quantas coisas você pode abordar da palavra de Deus, o texto diz assim, naquele mesmo dia, que dia é esse? Dia da ressurreição. Resumo, Jesus crucificado 9 horas da manhã, 15 horas da tarde ele está morto, antes das 6 ele precisa estar sepultado. Agora isso é uma sexta-feira, domingo de madrugada as mulheres foram lá ver, tem todo o relato, elas voltam contando, acontecem algumas coisas e agora de tarde, nesse mesmo dia, eu já vou tentar conjecturar que horas foi isso aqui, não vamos descobrir, mas que horas foi isso. Esse é o contexto. Naquele mesmo dia, que dia? De manhã, ele estava tomando café, apareceu a mulherada ali, olha, Jesus ressuscitou, ele não está mais lá, alguns pessoal saiu correndo para ver o que aconteceu, e de tarde, nesse mesmo dia, acontece isso aqui. Nesse mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. A nova versão transformadora vai trazer 11, já vou explicar para você por que disso. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam ou debatiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? Eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E ele perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo aí nos surpreenderam, indo de madrugada no túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele estava vivo. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos, ou outra palavra, em outra tradução, tolos, demoram para crer em tudo aquilo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, eles fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, ou na NVI insistiram muito para que ele ficasse, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram. Eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando ele nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11, e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho, e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Deixa eu só ler esse último aqui, falavam eles ainda essas coisas
quando Jesus apareceu no meio deles e disse que a paz esteja com vocês. Amém? Que relato, quantas coisas preciosas tem aqui nesse meio. Eu coloquei ali uma lição para o frustrado, porque hoje é um mal do nosso século, as pessoas entrarem em depressão, e uma premissa da depressão é você estar frustrado com alguma coisa na vida, né? Você estar desesperançado. A esperança sempre está ligada ao futuro. Como o futuro é incerto, se você não tiver uma inteligência emocional boa, se você, dependendo do que você está passando por algumas circunstâncias, você fica desanimado além da conta. Todo mundo fica desanimado, todo mundo fica às vezes meio deprimido e tal, mas além da conta, os dias vêm e vão e as coisas parecem que não melhoram. E é mais ou menos isso que acontece aqui nessa história. Então, se eu tivesse que dar uma premissa para você levar para casa, seria a seguinte: abre o teu olho aí. Você pode dizer aí para alguém que está do teu lado, ou pelo menos dar uma cutucadinha assim, abre o teu olho. Já aproveita se você está de mal com ele, né? Marido, mulher, se ele fez alguma coisa assim, que está desconfiado, abre o teu olho, estou de olho. Já duplica aí o sentido dessa palavra, né? Esse evento tem lugar no dia em que Cristo ressuscitou. Nos apresenta a história de dois jovens, dois discípulos, dois seguidores de Jesus. Esse Cleopas aqui, alguns estudiosos dizem que ele era marido de uma das mulheres que estavam lá no momento da crucificação de Jesus. Se você ler Mateus ali, vai dizer Maria, mulher de Cleopas ou Cleofas, depende da tradução que você está. Então esse cara aqui, provavelmente, ele estava lá junto algumas horas antes, né? Alguns dias antes ali, quando Jesus estava crucificado. Ele fazia parte, não dos 12, mas ele estava na turma dos discípulos de Jesus, tanto é que eles são chamados aqui de seguidores de Jesus. Então não é um pessoal que não é convertido, que está triste. Não é um pessoal que não conhece Jesus que está triste, é um pessoal que caminha com Jesus. É um pessoal que ouviu Jesus, é um pessoal que colocou uma ideia de Jesus, uma expectativa de Jesus, mas agora eles estão tristes, eles estão frustrados, porque o verso 21 vai dizer que eles pensavam que ele era aquele que haveria de redimir Israel. Então eles tinham uma ideia do reino de Deus e essa ideia não foi saciada. E por isso eles estão frustrados. Essa é a nossa primeira lição aqui. Que se você não compreender o que de fato é o reino de Deus, em algum momento da tua vida você vai acabar frustrado. A tua vida com Deus, eu estou dizendo. Se você não compreender de fato o que é o reino de Deus, em algum momento da tua vida você vai acabar frustrado. Se você achar que o reino de Deus deve ser usufruído plenamente aqui, e você tem que comer o melhor dessa terra, isso, aquilo e aquele outro, em algum momento você vai acabar frustrado, porque Jesus fala que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Essas coisas fazem parte, essas coisas são bênçãos de Deus, essas coisas podem acontecer, mas essas coisas não são medidores para você ver se o reino de Deus já chegou até você ou não. Não, o reino de Deus vai chegar na minha vida só quando tudo estiver dando certo, só quando eu tiver alcançado a minha independência financeira. Este não é o reino de Deus. São algumas coisas que nós recebemos enquanto aqui estamos, mas nem todos vão usufruir desse tipo de coisa. Então, quando nós temos uma ideia errada do reino de Deus, em algum momento nós acabamos frustrados. As pessoas se frustram com Deus, as pessoas se frustram com os irmãos, com os pastores, com os líderes, enfim, com todas as pessoas. Cristo havia apontado várias coisas, que ele era o Messias esperado. Cristo havia feito vários milagres, mas quando ele foi crucificado, pairou a dúvida. E, gente, pairou a dúvida até nos discípulos, nos 11 que agora estão lá, né? Judas já se matou a essa altura do campeonato. Os 11 estão lá, eles também estão com algumas dúvidas. Será que é? Será que não é? E eles estão escondidos, eles estão com medo de também, de repente, em algum momento, ser perseguido. Ou seja, com a morte de Cristo, muitos se frustraram, muitos se entristeceram. Agora está lá esse caminho de Emaús, né? Como algumas subtítulos de algumas Bíblias vai estar escrito aí para você. Emaús é um povoadinho, Emaús é um vilarejo, 10, 11 quilômetros. Eu olhei no Google, daqui a Balneário, pela estrada dá mais ou menos uns 15 para a gente arredondar, mas se você for em linha reta, dá exatamente 11 quilômetros. 11 quilômetros, eu procurei lá quanto é que uma pessoa normal demora para caminhar 11 quilômetros para ter uma estimativa. Se é o dia que Jesus ressuscitou, se essa turma acordou cedo de manhã e foi lá, ele não está lá, anunciou, o pessoal não acreditou, era de tarde, eles chegaram lá em Emaús mais ou menos de noite, vamos puxar, dá mais ou menos umas 3 horas de caminhada, assim, bem tranquilo. Né? Você faz 11 quilômetros aí, se for ligeirinho, em 2 horas e pouquinho, mas assim, bem sossegadinho, 3 horas de caminhada. 3 horas de caminhada, eles chegaram de noite, então vamos colocar ali que eles saíram umas 4 horas da tarde.
Era 4 horas da tarde, não sei em qual momento Jesus chega no caminho. Por que isso é importante? Porque a gente vai medir o tempo de quanto tempo Jesus passou explicando as Escrituras para eles. Jesus pegou, quando ele fala assim, de Moisés e os profetas, ele está querendo dizer todo o Antigo Testamento para eles, que era como os judeus subdividiam as Escrituras que estão aqui diante de nós. Então ele passou ali no mínimo, de repente ali entre 1h30, 2 horas, talvez até quase 3 horas conversando com eles dentro dessa caminhada. Rapaz, tem tanta coisa acontecendo aqui. Emaús pode ser o lugar onde eu e você fugimos quando a gente está frustrado com alguma coisa com Deus. Jerusalém é onde aconteceu as coisas. Jerusalém é onde os discípulos estão. Jerusalém é onde nossos irmãos estão. Eu não sei o que eles foram fazer em Emaús, se eles foram negociar, se eles estavam tristes, foram visitar alguma pessoa, mas o fato é que no dia que Jesus ressuscitou, no dia da grande notícia, da virada da tua vida, onde Deus vai te dar uma revelação, ao invés de estar com os irmãos, às vezes você está indo para Emaús da vida. Emaús é aquele dia que você está bem chateado, e aí você pega um potão de sorvete, né? Vou lá para o meu Emaús e vou me afundar aqui. Emaús é aquele para emocionalmente instável, quando você não sabe o que fazer da tua vida, você se envolve emocionalmente com a primeira pessoa que aparece na tua vida. Aí você se abraça, estou indo para Emaús. Os discípulos estão lá, tem bons conselhos para você lá. Os irmãos estão lá, tem pessoas para te abraçar, mas não, eu quero ir para um outro lugar. Emaús é quando chega a nossa frustração, é um lugar que a gente busca distante das outras pessoas. E o fato é que para Emaús, você se abraça com um amigo e começa a reclamar. Pois é, rapaz, tu viu, mas ele fez isso e aquilo, mas e agora morreu, já faz 3 dias, e agora, você se abraça com uma pessoa que às vezes deveria te alinhar, te dar bons conselhos, mas ao invés de fazer isso, está debatendo coisas que às vezes não tem fundamento. Você está indo para um lugar que você não deveria ir. Enfim, você pode traçar tantas outras coisas. Mas no verso 17 alguém aparece perguntando: o que é que vocês estão discutindo aí pelo caminho? O que é que vocês estão fazendo? E aí eles falam que eles pararam entristecidos. E quando eles falam assim, tu é o único que não viu o que está acontecendo, sabe aqueles momentos que você olha para as pessoas assim, elas começam a perguntar um negócio para você, e você fala assim, você não está enxergando? Você não vê o que está acontecendo? Você não olha como é que está o nosso país? Você não olha como é que está a situação aqui econômica? Você não olha como é que está a minha vida? Você não vê quantas coisas? Querido, se nós não percebemos a presença, porque é o próprio Jesus que está aqui, eles não percebem. Se nós não percebemos a presença de Jesus conosco, nós vamos caminhar pela vida inteira, ainda que tenhamos ouvido Jesus, visto os milagres dele. Se nós não percebemos a presença de Jesus, nós vamos caminhar a vida inteira como um derrotado, ainda que Jesus está bem pertinho aqui do nosso lado. Se nós não percebemos como Jesus está falando conosco e querendo abrir os nossos olhos e nos dar uma nova perspectiva em cima da nossa frustração, nós vamos às vezes até achar que estamos em comunhão com Ele, que cremos, essa é uma fé boa a ser seguida, são bons princípios a serem obedecidos, porém a tua vida vai continuar dentro de um ciclo que não há prosperidade, dentro de um ciclo em que você não consegue se libertar emocionalmente. Às vezes pessoas, até influenciadas por espíritos malignos, entra dia, entra ano e sai ano, elas continuam dentro daquele mesmo ciclo, influenciado por aqueles mesmos espíritos, dentro da igreja, dentro de um pequeno grupo. Eles ouviram Jesus, viram os milagres de Jesus, Jesus está do lado deles, Jesus está querendo falar com eles, mas por estar olhando simplesmente para a perspectiva deles, que não deu certo a respeito do reino de Deus, eles não conseguem perceber a ação de Jesus. O 18 vai falar, vai expressar, será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá? Sabe, eu e você às vezes viajamos frequentemente para Emaús. E você, quando a nossa esperança está frustrada, os nossos sonhos estão perdidos, parece que a tristeza se abate no nosso meio. Aquilo que a gente queria que acontecesse não aconteceu. No 21 eles confessam. No 21 é a expressão máxima da frustração. Nós esperávamos que. Eles tinham uma expectativa que não foi atendida. Eles acharam que era alguma coisa, que fosse ele que tinha que redimir Israel. E quando eles falam redimir Israel, é nos libertar do jugo romano. Nós achamos que esse seria o presidente que nos libertaria. Nós achamos que esse seria o pastor que nos levaria a tal lugar. Nós achamos que esse seria o líder que faria tal coisa. Eu achei que quando eu casasse com essa pessoa, tudo isso ia resolver. Eu achei que quando eu me formasse, aí sim as coisas iam fluir. Eu achei que depois de ter trabalhado tanto nesse ano, nessa altura da minha vida, já algumas coisas já teriam acontecido. Eu achei que o meu filho... Enfim, você percebe quantas coisas que nós colocamos expectativas e depois começamos a chorar diante de Deus em tantas situações,
E Jesus está do nosso lado. E Jesus está esperando para falar conosco se a gente der essa abertura, né? Jesus é crucificado, tudo aconteceu muito rápido. Às 9 da manhã, às 3 ele já está morto, eu já expliquei isso no outro dia, né? Antes das 6 ele já está sepultado e já é domingo, e o que está acontecendo? Domingo de Páscoa, o próprio Jesus ressuscitado do lado dele, gente, ele não tinha sido anunciado pelos discípulos, sabe? Uma das primeiras notícias extraordinárias está acontecendo e eu não consigo ver. A maravilha, o milagre está do meu lado, tudo aquilo que eu sonhava, que eu esperava, a minha redenção, a minha libertação, o novo ciclo na minha vida, está do meu lado, está pronto a acontecer, mas eu não consigo ver. Sabe quantas coisas Deus quer nos mostrar? Já está aqui do teu lado, a solução já está ali. A tua libertação, a tua salvação, o teu sonho alcançado, ou enfim, esse novo tempo que você deseja viver, já está aí do teu lado, mas você não consegue ver. E aí, fico preso dentro desse ciclo com frequência. Olha, talvez é uma regra do cristão, com frequência, eventos devastadores na nossa vida. Né? Uma doença, uma morte, uma crise, enfim, são fundamentais para o propósito de Deus se cumprir na nossa vida. Sabe por quê? Porque é a única coisa que talvez, única não, né? Mas uma das principais coisas pelas quais Deus consegue chamar a nossa atenção. Para de olhar para cá. Para de se preocupar com isso. Sabe, vou colocar uma crise aqui, vou colocar outra coisa para você ter uma nova perspectiva de que tudo isso que você faz é passageiro, de que tudo aquilo que existe um dia vai passar, e existe algo muito mais importante acontecendo ao teu redor, existe uma dimensão que você não enxerga espiritual ao teu redor. Você acha que essa batalha toda, às vezes que você enfrenta, é só raciocínio humano? Você acha que os demônios estão descansando ali? Não, vamos ver, hoje eu não vou, hoje eu acho que estou de folga, hoje eu acho que eu vou para a praia, deixa ele em paz. Não. Há uma batalha espiritual acontecendo ao nosso redor o tempo todo. Pelo quê? Pela nossa alma. Tentando causar distração, para que a gente perca o foco e fique só aqui, e nós esqueçamos pelo que Jesus nos chamou de fato. E às vezes nós começamos a ir para uma Emaús da vida e nos distanciamos das pessoas que estão nos levando para o centro. E abraçamos alguém que começa só a reclamar, e a gente gosta. Quando você encontra alguém que reclama das mesmas coisas que você, sabe o que acontece? Amizade na hora, parceiro, né? Isso aí, você gostou disso? Não gostei, pois é. E aí começa ali um emaranhado de coisas, uma conversa, vai longe. Acha alguém para reclamar e você vai longe na conversa. Só que a alma continua lá, entristecida, amargurada. Sabe, às vezes você pode conversar essas coisas desde que você encontre uma solução. Você pode, evidentemente, fazer qualquer crítica, desde que você se ofereça a resolver uma situação. Você aplica isso lá na tua casa, dentro da tua família. Pô, você está sempre sujo, esse troço aqui. Não, está sempre não sei o quê, desorganizado. Então comece você a organizar e a fazer. E aí você reclama. Lá no teu trabalho, às vezes, não, mas não vai para frente. Esse pessoal aqui, começa você a ser diferente. Começa você, ao invés de reclamar dos teus colegas de trabalho, ao invés de reclamar do chefe, ao invés de reclamar as pessoas, trazer uma solução para aquilo, ao invés de só crítica. Poxa, mas esse pequeno grupo aqui, mas essa igreja aqui, aplica isso em qualquer lugar, meu amado. Quando você muda a tua perspectiva apenas de uma pessoa frustrada e reclamando, querendo debater soluções, mas não se oferece para nada, Jesus está do teu lado, mas as coisas não vão mudar nunca. Porque eu não estou ouvindo, eu já ouvi o que ele disse. Eu já achei que o que ele disse significava isso, mas como isso não aconteceu, então isso aqui tudo é uma baboseira. Agora, olha aqui, ó, verso 22 vai dizer algo bem legal, para nós, né? Para eles não é tanto. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão de que as mulheres disseram, mas não viram eles. Ou seja, eles não estão acreditando no relato das mulheres. Jesus já ressuscitou. Tem uma notícia. Alguém já viu, alguém já está experimentando a presença de Deus, mas a minha incredulidade ou a minha perspectiva, que tem que ser sempre a certa, me impede de ver algo tão precioso. Qual é a lição aqui? Colocar a expectativa no lugar errado te impede de ver o que os outros já estão vendo. Colocar a expectativa no lugar errado te impede de ver o que os outros já viram. Existem oportunidades no mercado de trabalho. Se você colocar a expectativa no lugar errado e quiser andar só na tua mente e não tiver a direção de Deus, você não vai enxergar as
famosas ou as preciosas lacunas que você precisa para fazer esse negócio ou para fazer isso aquilo. Se você colocar as tuas expectativas no lugar errado, meu amado, Deus está te dando uma oportunidade de mudar o teu casamento. Ó, você acha que quando ele mudar, aí eu vou mudar. Quando ela deixar de fazer isso, aí eu vou fazer isso. Quando você colocar essas expectativas no lugar errado, você não vai ver o que os outros já viram. Está todo mundo ao teu redor dizendo assim, ó, tem um negócio errado aí. Não está legal o jeito que vocês estão tratando vocês um ao outro. Essas palavras que vocês se dirigem ao outro não é legal, eu acho que é falta de respeito. Não, mas a gente assim, a nossa intimidade é assim mesmo. Sabe, quando você coloca a tua expectativa no lugar errado, você deixa de ver aquilo que os outros já viram e aquilo que está acontecendo diante da tua vida, querido. Se nós ainda não entendemos, o que preciso fazer se eu ainda não entendi, pastor? Nova perspectiva. O que Deus está querendo me dizer com isso? Já tentei, só eu não estou vendo. E aí Jesus vem para falar, para expressar isso aqui. Olha o 26, não é verdade, olha a nova perspectiva, que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? Como é que Jesus começa a corrigir o comportamento deles, a frustração, querido? Uma nova perspectiva, ei, acorda aqui, não é verdade que o Cristo tinha que morrer? Vocês estão reclamando, vocês estão vendo aqui, não é verdade que ele tinha que fazer isso aqui? E aí eles não entenderam ainda. Sabe quando alguém chama a tua atenção? Tu não devia fazer tal coisa, mas não está acontecendo isso aqui? Mas você não está fazendo isso aqui? Mas você já fez isso daqui? Não, porque isso e aquilo, né? Principalmente na discussão de marido e mulher, ninguém começa a querer ouvir o outro em algum momento. Mas eu já te disse. Não, tu não me disse. Não, mas eu te disse aquele dia. Não, mas disse. E às vezes, né, amor, se não tiver prova, fotografia e áudio, é difícil mesmo de ganhar a discussão. Mas enfim, todo mundo enfrenta isso. Mas o fato é que isso acontece na nossa vida o tempo todo, em pequena escala, como nessas pequenas discussõezinhas em casa, como nas grandes escalas, nas grandes decisões que a gente tem que fazer na vida. Puxa, tem uma nova perspectiva. Alguém chamou a tua atenção, mas talvez o teu ego não deixa você ouvir. Não pode estar certo. Não, se eu falar se eu concordar com isso aqui, eles vão perceber que eu estou errado, eles vão perceber que eu não sei tudo, eles vão perceber que eu não sei o quê. E aí eu continuo cego, eu continuo surdo para aquilo que Jesus está falando, mesmo que ele está falando, andando ao meu redor. Não é assim que devia acontecer. Você já enfrentou, ou já passou por essa situação, principalmente os pais, né? Quando você está tentando explicar alguma coisa para o teu filho, ou para uma pessoa nova ali, e parece que os olhos deles assim, eles estão em outro planeta, parece que você está falando grego, alguma outra coisa, né? Entendeu? Não entendeu nada. Quantas vezes já passou isso com alguma pessoa? Você explica, às vezes está com pressa, é um raciocínio complexo, e você fala assim, entendeu? E a pessoa vai com aqueles olhos vazios assim. Às vezes nós precisamos pegar a pessoa pela mão, querido. E como diz a turma aí, desenhar. Tem certas situações na vida que Jesus precisa pegar a gente pela mão e a gente tem que deixar. Deixa eu te explicar. Olha, não é verdade que tinha que acontecer isso? Olha, não é verdade que não é assim que Deus criou o casamento para ser. Sabe, o sexo não é assim que Deus criou para ser visto. A vida com Deus não é assim do jeito que você estava pensando que é, né? Ser um cristão não é assim, tudo posso, naquele que me fortalece, do jeito que você está pensando que é. Entende? Aí você tem que pegar algumas situações e meio que desenhar. E é isso que Jesus faz. E às vezes a gente olha para as pessoas assim e diz, parece que a pessoa ela entende, mas ela não entendeu nada. Você olha e diz assim, você percebe que isso que você está fazendo aí está te prejudicando? Não, mas você percebe que se você continuar dando ouvidos a essa pessoa aí, ou essa ideia, alimentando essa ideia, isso aí vai te levar à destruição? Você percebe que pequenas permissões disfarçadas de agora eu estou livre do jugo religioso, elas podem te levar à morte ou prejudicar todo um legado de Cristo sobre você e a tua família? Você percebe que essas pequenas olhadinhas que você estende além da conta, elas suscitam um desejo no teu coração que você não pode saciar? E ao invés de desviar o teu olhar, você continua alimentando? Você percebe que você tem esse desejo talvez de ser reconhecido constantemente, ele está levando você a ser uma pessoa que você não é, ou tentar viver um padrão que você não consegue viver? Você não vê que nenhum tempo colocado aos pés do Senhor, ele é jogado fora? Nenhum tempo gasto com as pessoas por amor a Cristo, ele é jogado fora? Nenhum dinheiro investido no reino de Deus, ele é um desperdício? Olha quantas coisas, querido. Eu passei assim, acho que uns 15 minutos tentando encontrar algumas perguntas de você percebe dentro de uma nova perspectiva. O tempo que eu gasto com as coisas definem aonde estão as minhas reais prioridades. Quanto tempo eu gasto com a palavra de Deus? Quanto tempo eu gasto define a minha prioridade. Quanto do meu dinheiro eu invisto no reino de Deus? O quanto eu invisto proporcionalmente ao que eu ganho, evidentemente, define as minhas prioridades.
O quanto das minhas habilidades são usufruídas apenas para mim e o quanto para as pessoas da minha família. O quanto delas forem, definem as minhas prioridades. Todas essas coisas são novas perspectivas que eu não tenho tempo para abordar aqui, mas eu quero abrir os teus olhos para a gente seguir o texto aqui. Quantas coisas Jesus quer mostrar? Mas porque eu não presto atenção nas palavras que ele já disse, ele quer me mostrar, eu acabo não enxergando que dele está do meu lado. Eu acabo não enxergando que ele já ressuscitou, ou seja, que a solução já está aqui diante de mim. Às vezes os nossos esforços funcionam, às vezes não funcionam. Às vezes nós temos que tentar de novo, e Deus vai te pedir isso. Tenta agora com uma nova criatividade. Pensa de novo a respeito dessa mesma coisa, mas agora dentro de uma nova perspectiva. Tem muitas coisas que a gente não consegue ver, querido. E quantas vezes os nossos esforços para ajudar alguém a compreender algo nos levam a entender que quem estava errado era eu mesmo. Estou tentando mostrar para você como eu estou certo, mas no meio desse processo, se eu deixar Deus falar comigo, pode ser que eu chegue à conclusão, quem está errado sou eu mesmo. Não, não é você, minha amada esposa, sou eu mesmo que estou errado. Não, meu marido precioso, não é você, não, sou eu que estou errado. Nossa, quantas glória a Deus poderia ter acontecido aqui, né? Querido, após eles exporem esse peregrino e a razão pela qual eles estavam frustrados, vem a última parte dessa mensagem. A pregação mais fantástica, talvez a mais sistemática de todos os tempos. De Moisés, de Gênesis, até Malaquias, que era onde tinha acesso a eles, né? Ele pega e os profetas e os salmos e todas as escrituras, ele começa a explicar para eles. O que Jesus pregou, gente? Ele pregou a Bíblia, né? O pastor Almir trouxe aqui, nossa, lemos quantos versículos hoje dentro desse momento da ceia, precioso, lições preciosíssimas de Romano, tem muito aí devocional para você fazer só no texto da ceia. E Jesus começa, talvez, eu penso que no esboço de Jesus, está lá Isaías 53, né? Pelas suas pisaduras, nós somos sarados, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. Eu penso que no esboço de Jesus estava o Salmo 22, né? Ele pega lá Isaías, agora ele pega o Salmo 22, da onde vem o Salmo 22? Começa assim, ó, Deus meu, por que me desamparaste? Ou você acha que Jesus falou isso aí só porque, ai Senhor, como eu estou me sentindo sozinho agora? Ele está citando as Escrituras. Salmo 22, ele começa assim, Deus meu, por que me desamparaste? Aí é um salmo que ele vai falando sobre a angústia que os inimigos estão ao redor dele, e esse salmo escrito há centenas de anos atrás, feriram as minhas mãos, feriram os meus pés. Eu penso que ele vai lá abrir o Salmo 16, mas o corpo do teu servo não sofrerá decomposição. Enfim, Jesus começa a explanar todas as partes das Escrituras que diziam que o Messias tinha que morrer. Ele não fala assim, ó, ele não começou assim, não é verdade que o Cristo tinha que sofrer? E aí, pegando de Moisés aos profetas, ele começa a explicar. Sabe, querido, 52 semanas no ano nós temos aqui. Nós não trazemos palavras aleatórias para você. Eu vou abrir as Bíblias essa semana, vamos ver onde é que vai dar aqui, e aí eu vou trazer uma mensagem para você. Nós tentamos dar aqui para você, durante 10 anos, uma coisa é você pregar uma mensagem, a mesma mensagem, durante 10, 15 vezes, você vai ficar muito bom nisso. Mas outra coisa é você trazer algo consistente, sem se contradizer, sendo sólido, sendo coeso, sendo centrado na palavra durante 10 anos. Existem pregadores muito bons por aí, existem pessoas muito boas por aí que você deve ouvir, deve estudar, deve se aprofundar. Mas tem muita gente hoje, infelizmente, está aí o YouTube, muita gente falando muita bobagem, sem conhecimento de causa, sem ter nunca estudado profundamente as Escrituras, passando frases muito legais de você ouvir, mas às vezes essas frases não são centradas na Bíblia, são centradas no eu. A quem você dá ouvidos, meu amado? Sabe, você já deu graças pelo lugar onde você está. Nós não somos perfeitos. Eu não estou falando que eu sou o melhor dos pregadores, muito pelo contrário. Mas que de tantas dificuldades que nós temos como igreja, como pessoa, como família, nós somos uma família, eu sou o teu pastor, é por isso que eu estou abrindo meu coração para você. Em tantas coisas, uma das coisas que nós mais procuramos como igreja, isso não sou só eu, é ser consistente com aquilo que a palavra diz. São 52 semanas no ano passado, nós trabalhamos ali aqueles pequenos profetas que talvez nunca mais na vida, né, se você for um cristão negligente, você vai abrir, mas você abriu uma vez na igreja. Se você ficar 10 anos nesse lugar, você pode não lembrar dos detalhes da refeição, o que tinha naquele dia na mesa para você comer. Você não sabe o texto, você não sabe as ideias, você não sabe o ponto, mas você sabe que é gostoso.
Você sabe que alimenta a tua alma. Você sabe que aquele feijão com arroz, bem feitinho, bem temperadinho, centrado em Cristo, Ele vai te levar para mais perto dEle, sempre. É bom jantar fora? É bom comer fora? Claro que é. Mas se você fizer isso todo dia, em algum momento você vai comer um negócio estragado. Se você fizer isso todo dia, você vai desprezar outras coisas. Sabe? Aquilo que te sustenta, que te alimenta, que te faz estar firme na promessa de Deus, no caminho de Deus, já está disponível ao teu redor. Já está disponível aí, tem boas palavras para você. Tem bons devocionais já feitos para você. Tem bons conselhos aí ao teu redor. É Jesus caminhando ao meu redor, mas se eu não mudar a minha perspectiva, olhar só a grama do vizinho que é bonita, só é lá que funciona, só aqui que Deus age, só desse jeito que eu sinto o Espírito Santo, ei, você não vai estar ouvindo Jesus. E aí eu tenho que pegar você pela mão às vezes e desenhar, é assim. E ele vai terminando o texto aqui, no verso 28, ao se aproximarem do povoado, depois de umas 2 horas mais ou menos de conversa, de explicação, de pregação, para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia adiante. E aqui tem algo bem interessante. Provavelmente, eu acho, que se eles não tivessem insistido, Jesus tinha ido embora. Eles tinham tido uma experiência com Jesus e jamais teriam reconhecido Ele. Jesus fez como que, estão chegando, beleza, estou indo embora, estou indo para o meu caminho, né? E bom, expliquei o negócio para vocês, mas a palavra vai dizer que eles o convenceram, ou a NVI vai dizer para você que eles insistiram muito. Não, fica, não, mas eu tenho que ir. Não, fica mais um pouco, não, mas eu tenho que ir. Não, mas olha, eu tenho aí, sei lá, qual a refeição que eles mostraram, tem um negócio, tem um pãozinho que saiu hoje, né? Tem um fulano lá que eu conheço, vamos lá. O fato é que eles insistiram. Querido, Jesus está caminhando ao nosso lado. Jesus está expondo as Escrituras para nós. Você vem à igreja, você vai no pequeno grupo. Jesus está falando com você o tempo todo. Ele está te dando sinais, Ele envia pessoas. Ele coloca amizades às vezes mais produtivas. Ele coloca uma pessoa que às vezes parece um calo no teu pé, mas ela abre o teu olho para outras coisas. Ele está falando contigo. E se você não insistir em querer permanecer nesse caminho, se você não insistir que Ele entre na tua casa, pode ser que mesmo depois de ter ouvido todas essas coisas bonitas, de ter presenciado os grandes milagres de Jesus, pode ser que Ele vai seguir o caminho dele adiante, e você vai entrar lá em Emaús e nunca mais vai ouvir falar dele. Sabe, querido, existem momentos na nossa vida que a gente precisa insistir. Existem momentos na nossa vida que a gente tem que dar um passo a mais no nível de compromisso. Eles, porém, verso 29, insistiram muito, fique conosco, pois o dia já findou, já chegou a noite. Então entrou para ficar com eles. E na hora da refeição, após Jesus ter dado graças pelo alimento, quem está assistindo aquela série The Chosen, eu não sei, né? Às vezes eu tenho essa habilidade, às vezes não tenho de conseguir ver o final, né? Mas eu penso que eles estão repetindo muito quando Jesus está sentado lá, bendito és tu, Senhor, Deus do universo, que nos dá, e aí ele faz uma frasezinha. Eu penso que um momento como esse, no partir do pão, Jesus fala aquela frase, ou tem um gesto específico, ou olha para ele de uma maneira peculiar, que ele sempre fazia ao partir do pão. Mas o fato é que agora eu insisti, eu ouvi a palavra, eu insisti que eu quero ele na minha casa. Eu quero, Senhor, venha. Pai, fica aqui, Senhor, fica aqui. E quando ele está sentado na minha mesa, quem é que senta na nossa mesa, querido? Quem é que você convida para jantar na tua casa? Quem é que você convida para compartilhar uma refeição com você? Não é, ou nunca deveria ser, qualquer pessoa. É alguém que você quer ouvir. É alguém que você quer partilhar. É alguém que você quer gastar tempo. Essa é a ideia de quando eu falo assim, eu convido Jesus para entrar na minha casa e sentar na minha mesa. É que, Senhor, eu não quero só te encontrar no domingo. Eu quero que o Senhor partilhe do meu alimento. Eu quero, que o Senhor, isso vai me custar alguma coisa. Eu tenho que comprar os produtos, eu tenho que preparar isso aqui. Isso me custa. Estar com Jesus me custa algo. Envolve mais do que simplesmente, Senhor, fala que eu estou te ouvindo. Não, eu tenho que preparar a comida, eu tenho que comprar as coisas. Eu tenho que me esforçar em determinadas situações. Mas quem é que parte o pão? É Ele. E ao partir do pão, os olhos deles foram abertos. Aqui, deixa eu me adiantar para ir para a parte final. Mesmo que Ele tinha revelado as Escrituras para eles, os olhos deles ainda não abriram. Alguma coisa aconteceu, porque depois eles vão falar, não ardia o nosso coração enquanto Ele estava falando? Mas eles ainda, mesmo ardendo o coração, eles não ouviram. Eles não perceberam, os olhos não foram abertos, que é o meu último ponto aqui. Enquanto nós não sentarmos à mesa com Jesus, nós vamos continuar frustrados. Mesmo que eu ouvi uma pregação muito top, que ardeu o meu coração, que é o que aconteceu, mas os meus olhos ainda estão fechados. Quando é que os meus olhos estão abertos? Só quando tem a comunhão à mesa com Jesus.
Não adianta você ter ouvido a melhor das pregações. Talvez essa hoje está acontecendo isso agora contigo, enquanto eu falo, teu coração está ardendo. É isso aí, Senhor, é isso aí, Senhor. Se você sair daqui, meu amado, e não convidar Jesus para entrar na tua mesa, todo dia, como o pastor Almir bem reforçou aqui, todo dia na minha casa, principalmente naquela situação que eu estou querendo descer da cruz, né? Eu não fui pregado, eu fui colado com velcro, eu quero descer, Senhor, deixa eu pegar, deixa eu esganar ele só um pouquinho, Senhor, depois, né? Senhor, cura, salva. Sabe, meu amado, são nesses momentos que eu decido, Senhor, eu quero caminhar contigo. Verso 33, na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde se acharam reunidos 11 e os outros com ele. Pensa comigo, estamos terminando a palavra, pensa comigo, eles 4 horas da tarde, chegaram lá 6, 7, janta, tal, 7, 8 horas da noite, vamos colocar assim, se é cedo, abre-se os olhos dele, Jesus desaparece, é corpo glorificado, assunto para um outro dia, Jesus desaparece, na mesma hora, 8 horas da noite, 9 horas da noite, eles pegam, se levantam, agora eles não devem ter demorado 3 horas para chegar em Balneário Camboriú, né? Eles devem ter acelerado o passo, vamos dizer que é 10 horas, 10 e meia da noite, a turma estava acordada, nessa hora é tarde para eles. Eles estão compartilhando, Jesus, Ele estava conosco, o nosso coração ardia quando Ele falava, e quando partiu o pão, e de repente, Jesus está ali diante dele, enquanto eles contavam. Agora, não há mais dúvida, é o primeiro dia da semana, Ele ressuscitou. Amém? Se coloque de pé, por favor, deixa eu concluir essa palavra. Da mesma forma que os discípulos no caminho de Emaús não estavam livres de se frustrarem, eu e você também não estamos livres das expectativas. Deus nos deixou muitas promessas e às vezes nós não entendemos porque algumas delas não acontecem, não entendemos porque temos dificuldade, não entendemos porque tem sofrimento, algumas vezes não vamos entender mesmo. E aí no dia da ressurreição, no dia que Jesus quer nos dar o livramento, a gente deixa Jerusalém, acha alguém para reclamar e vai para Emaús, deixa a companhia dos discípulos e vai para Emaús. Mas antes de a gente perceber, Jesus está caminhando ao nosso lado. Aqueles 2 discípulos não tinham discernimento e nem fé, não tinham discernimento do que Jesus tinha falado, e não é assim que é o reino de Deus. Não tinha fé que eles tinham ressuscitado, as mulheres falaram, eles não creram. Mas as Escrituras abrem os olhos deles. Por isso, querido, penso que hoje vocês receberam muita Bíblia, hein? Lemos um monte de Bíblia hoje na ceia, um monte de Bíblia hoje na palavra. As Escrituras, elas fazem arder o teu coração. E agora você vai voltar para a tua casa. E você vai insistir demais nesse ano para Jesus entrar no teu coração. Demais nesse ano para Ele abrir os teus olhos, meu querido. Demais. Senhor, me dá uma nova perspectiva que aqui não está funcionando no meu casamento. Me dá uma nova perspectiva que não está funcionando no meu negócio. Me dá uma nova perspectiva que não está funcionando no meu pequeno grupo, Senhor. Antes de você perceber, querido, uma vez que você busca a direção de Deus, os teus olhos são abertos. Você enxerga onde Ele está. Uma vez que você busca a direção de Deus, o teu coração arde, porque agora você tem comunhão com Cristo. E imediatamente, na hora que você percebe isso, não tem hora e nem distância. Deixa eu ir contar para todo mundo o que Ele está fazendo. Meus lábios se abrem. Que a evidência que Jesus está no teu coração, enchendo a tua casa. Quantas vezes você fala dele para as pessoas que estão ao teu redor? Quando as pessoas vêm chorar alguma coisa para você, qual é a primeira solução que vem na tua mente? É a tua? Ou é, Senhor, tu tens uma palavra para essa pessoa aqui? Convida ele para estar aí à mesa. Tem uma canção que foi escrita alguns tempos atrás, pedi para o pessoal preparar pelo menos um pedaço dela. Talvez se a gente cantasse ela direto no nosso repertório não faria muito sentido. Mas eu creio que de hoje em diante, todas as vezes que a gente for cantar ela, ela faz um pouquinho mais de sentido para nós. Que é justamente inspirada nesse texto aí. Quem é esse que vem aí? Quem é esse que está chegando diante de nós, né? Nos abraçando. Quem é esse que vem aí nos constrangendo com o olhar dele? Ele é sábio, ele ensina com amor, ele é manso, faz aquecer meu coração. Ele entrou em casa, agora ele está aqui na mesa, nos observa, sabe que tem alguma coisa para acontecer. Mas ao partir do pão, os nossos olhos se abrem. A gente reconhece quem Ele é. O refrão dela vai dizer assim, que nós já preparamos uma casa. Essa casa é a minha vida, é o meu coração.
Sabe, quando você vai receber alguém, você ajeita as coisas no lugar, você põe uma decoração, você põe um cheirinho diferente, você põe lá um talher que você nunca usa, um prato que você nunca usa, um guardanapo que você nem sabe dobrar, nem sabia que existia, né? Deixa as crianças de fora. Pai, de onde veio isso? Quieto, menino. Há uma preparação, querido, há um momento. Eu gostaria que você fosse para a tua casa hoje, nesse culto de ceia, entendendo que Jesus tem que tomar o maior lugar de honra na nossa vida. Jesus não tem honra se Ele não pode mexer no teu tempo. Quanto tempo você dá para Ele? Ele não tem honra se Ele não mexe no teu tempo. Não é, tudo é, você só serve Ele quando é conveniente. Então Ele não tem honra no teu tempo. Jesus não tem honra quando Ele não mexe no teu bolso. É só o que eu dou, só o que é conveniente. Não tem honra. Jesus não tem honra quando Ele não mexe nas tuas habilidades. Tudo que você faz é só para você, não é para os outros. Ele não tem honra. Quando nós falarmos, toma o teu lugar de honra, Senhor, tudo é teu, Pai. Eu sou só um mordomo. Hoje é culto de ceia. Hoje é um culto de nós lembrarmos o que Ele fez por nós e o que Ele pode fazer ainda dentro desse ano para você. Amém?